Bom, gente, sem muita enrolação, vamos ouvir o que o nosso queridíssimo Mariano Sosso falou sobre a partida. Não acompanhei nada do que ele disse, tá? Então vou acompanhar aqui, entre aspas, ao vivo, né? Eu não já peguei toda a coletiva e já vi as declarações dele, não, mas vale a pena a gente fazer aqui no vídeo para ver como é que foi a avaliação dele da partida Bahia 2 Sport 1 na Fonte Nova. Vamos lá. Mariano, o Sport defensivamente deixou muito a desejar. A gente fala pelo meio campo do Sport que a equipe do Bahia teve bastante desempenho por essa área e conseguiu com facilidade apresentar perigo. O Sport conseguiu fazer um gol, mas mesmo assim continuou a desejar na marcação. O Bahia chegou muitas vezes até de fato conseguir virar o jogo, né? Conseguir sair com a vitória. Então queria que você avaliasse defensivamente o sistema de marcação do Sport diante do jogo contra o Bahia. Boa noite. Eu acho que a equipe deve trabalhar muito melhor no momento sem bola. É um jogo que eu pensava de um domínio alternado, mas primeira metade a Bahia jogou com controle e domínio. Divido com vocês que zona média, o primeiro gol de Bahia, mas a equipe não fecha o médio e havia muitas janelas para poder jogar e agredir-nos. Mas segunda metade trocamos dispositivo, esquema. Eu acredito que equiparamos ações, mas Sport hoje jogou num bloco bem baixo. Não era o jogo que eu pensou para nossa tarde. Assim que há que trabalhar muito na consistência defensiva, que é uma fase de jogo importante para poder neutralizar jogadores de muita hierarquia, jogadores de muito boa técnica, jogadores dinâmicos, atléticos. Eu divido com você sua apreciação. Bom, Mariano Sousa aí falou que não esperava o jogo ser dessa forma. O Sport marcou o bloco médio-baixo, né, basicamente, que cedeu muitos espaços pelo meio-campo, né, teve muitos buracos, muitas lacunas ali entre os volantes e zagueiros. E né? Alô, Mariano Sousa. Eu sei que você é um técnico muito novo ainda aqui no Sport, tá chegando agora, primeiro trabalho no futebol brasileiro e tal, a gente entende tudo isso. Mas assim, cara, Felipe e Fábio Matheus na volância, eu acho que pelo menos faltou uma conversa com alguém, algum dirigente, alguém lá. Não é possível que ninguém falou, Mariano Sousa, esses dois juntos não dá para jogar. Não é possível, gente. Que assim, eu já detectei isso e acho que muitos começaram a detectar isso agora, porque agora virou modinha falar que o Felipe não serve. Eu falo isso desde julho do ano passado. Então, assim, me espanta como é que ele tentou de novo repetir Felipe e Fábio Matheus na volância. Eu acho que ele aprendeu depois desse jogo, que não dá mais para os dois jogarem. E eu acho que ele não vai repetir isso mais contra nenhuma equipe, só se for alguma questão ali circunstancial, e não por ele repetir isso vários jogos seguidos, porque ele acha que isso é o ideal para um time na volância. Dito isso, parênteses rápido. Coitado, quais são os volantes de qualidade que a gente tem hoje no grupo? Que passe uma confiança, uma consistência por muitos jogos. Difícil. Ponto 2, do parênteses do coitado, assim, tipo, coitado da gente também, como torcedor do esporte. É aquele ponto. É difícil, cara, jogar contra o Bahia. Pode pegar, botar os volantes ideais aí que o Sport tem no grupo, contratar um volante a mais. Mesmo assim, a gente vai sofrer, porque é difícil. A gente critica muito e pega os pontos de Mariano Souza, de qualidade técnica individual que foi mal, os jogadores foram abaixo. Beleza. Mas também a gente tem que olhar para o outro lado. Pô, os caras têm muita qualidade. Pô. E não é a nossa régua para a temporada. O Bahia está muito acima da régua dos times que o Sport vai enfrentar durante toda a temporada. Então, só para pegar esse ponto também, tá? Nem vou fazer grandes críticas a Mariano Souza, não. Tem pontos a ponderar sim. A escalação, para mim, ele errou na escalação, tá? Deixou o time muito vulnerável por todos os setores do campo, pelas duas laterais e pelo setor do meio campo. Ele tira Pedro Virina, aumenta ainda mais a vulnerabilidade do time pelo meio campo, principalmente no primeiro tempo. Ele poderia ter tirado o Filipinho também ali no segundo tempo, já que o Felipe estava numa partida horrível, e você poderia colocar um Rosales para aumentar ali um pouquinho o gás e o poder maior na marcação, se bem que o Rosales não marca tão bem assim, é complicado, mas ficou muito a carência de um lateral esquerdo ontem e um volante de qualidade. No mínimo, a gente precisa contratar duas peças para esse setor. Carius ainda é uma interrogação, quando é que ele vai voltar exatamente. Então, tem esse ponto, é a tal da qualidade, cara. O Bahia tem muito mais do que a gente, felizmente.
Mariano, só mais uma pergunta. Eu sei que você não gosta de falar especificamente de um jogador apenas, porém, o destaque da partida, sem dúvidas, é o goleiro Arthur Kaique. Ele conseguiu, Kaique França, ele conseguiu mostrar bem o desempenho. Eu queria que você fizesse sua avaliação, já que em alguns momentos você fez alternâncias, né, dos goleiros, e desde então tem tendo uma sequência com o goleiro Kaique França. Kaique tuvo uma atuação significativa hoje, mas o plantel está desenhado com presença de Thiago, mais Jordan. É uma competência muito igualitária. Assim que celebro a atuação, mas não tinha o desejo de sua participação tão reiterada. Isso fala de que Bahia pudo construir jogadas, mas é uma grande contratação de Sport. Professor, boa noite. O senhor falou que o Sport não fez aquilo que o senhor imaginava para a partida. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é que o senhor imaginava para esse jogo e o que é que não deu certo para que o Sport pudesse conseguir um resultado mais positivo nessa noite. Isso. Eu achava que esse jogo era de melhor exigência de todos os jogos que o Sport afrontou. Mas quando falo de um domínio alternado, é mais momentos com bola, mais momentos de construção de jogo. Aqui eu tenho que parar. Aqui dá para entender a ideia dele, tá? A gente falou sobre isso na live do pré-jogo. A única lógica dessa escalação que ele colocou no jogo de ontem, tão ofensivo, com tantos jogadores que têm a qualidade técnica, mas que não têm a capacidade física para marcar, é você pensar no time que vai ter muita posse de bola. Só que assim, porra, você vai pegar o Bahia na Fonte Nova, que é um time trabalhado para ter posse de bola, muito mais bem encaixado, muito mais, assim, bem treinado e qualificado tecnicamente mesmo. Eu, como treinador, eu olho para o grupo do Bahia e falo, cara, de uma certeza eu tenho, eu não vou conseguir ter a posse de bola. Ponto. Só se eu tiver um jogo muito... E detalhe, você percebe que o Sport não gosta de sair dando bombão, não. É um time que gosta de sair trabalhando de pé em pé. Mesmo quando é apertado, o Sport tenta fazer jogadas de pé em pé desde o campo de defesa. Porque isso ficou nítido. Em vários jogos do Sport, você vê o time ali, corre alguns riscos ali na saída de jogo, normal, natural. É um treino de Mariano Souza. Ok, show, é a filosofia dele. Eu até gosto desse tipo de jogo, tá? Mas assim, você não pode pensar dessa forma. Contra o Bahia... Beleza, é a ideia de jogo do cara, ok, mas pô, tá pegando o Bahia na Fonte Nova. Qual é a probabilidade de tu ter mais posse de bola, envolver o Bahia e ter a posse e marcar pressão no campo de defesa do Bahia, ali no nosso campo de ataque? São pequenininhas, assim, são pequenas, já ainda mais no início de trabalho, é difícil. Se fosse algo, daqui a um mês e meio, com o time mais bem encaixado, mais bem preparado, aí beleza. Mas no início ainda de trabalho e com o Fábio Matheus e Felipe na volância, difícil, né? Mas vamos lá. Agora, defensivamente, eu acho que a equipe tem que consolidar princípios de jogo, porque é um jogo de oposição. Mas eu intento imponer condições, mas Bahia também joga ao mesmo, compreende? Entendeu? Bueno, acredito que temos muito trabalho por delante, da frente. A equipe tem um jogo perto por estadual, a partir de amanhã já trabalhar, é um golpe esta derrota por a significância que tem um adversário e porque eu divido com vocês, com a torcida, a tristeza que gera a perda de um jogo como esse, não? Agora, la pérdida del juego si da en la última jogada, que isso é bueno, é muito agressivo para nós, compreende? Eu acredito que a equipe já no bloco baixo teve situação de ser Roberto em transições, que eu penso que segunda metade Bahia lançado em ataque e vai proporcionar espaços que Sport tinha intenção de poder capitalizar. Nós tivemos o 2-1 com a condução de C e bueno, sua toma de decisão de remate. Ele falou aqui rapidamente Zé Roberto, da jogada de transição. Eu não fui favorável à mexida de colocar Zé Roberto no lugar de Pedro Vilhena.
mas funcionou. No segundo tempo, Zé Roberto conseguiu fazer uma boa partida, inclusive ele deu uma bola para Romarinho, dá uma bola para Gustavo Coutinho fazer o gol também. Romarinho finaliza mal, consegue fazer boas jogadas de transição, dá uma bola para Arthur Kaique também, que deixou Arthur Kaique na cara do gol, só que a bandeirinha erradamente, equivocadamente, assinalou um impedimento que não estava. Então, acabou funcionando ofensivamente. Eu vejo que o Sport está evoluindo, tá, gente? Para mim, o Sport ele evolui na fase ofensiva. O Sport está criando muito mais situações de gols do que vinha criando nas primeiras rodadas. Você vê jogadas mais de aproximação, os jogadores entendendo um pouco mais o jeito que a equipe tem que se movimentar. Arthur Kaique, ele, principalmente no jogo anterior, se movimentava muito, fazendo facão, jogando quase como segundo atacante mesmo, infiltrando quase como centroavante contra o Flamengo de Arco Verde. E Zé Roberto saindo muito bem fora da grande área, saindo muito bem da grande área, no caso, né? Então, assim, a gente percebe um pouquinho mais a aproximação ali dos laterais, principalmente o Pedro Vilhena apoiando demais na ala direita e chegando bem também ao ataque. Então, eu consigo perceber, sim, a evolução do Sport ofensivamente. Para mim, o time está evoluindo, mas ele mesmo falou aí, admitiu. O time precisa evoluir mais na questão defensiva. Parênteses, tá? O jogo de ontem não coloca, sei lá, nem 5% de pressão para tem que trocar o técnico, o treinador não serve, não. Acho que é do jogo. A gente sofreu muito mais do que deveria, isso aí é o ponto negativo, mas eu não tô na paranoia de querer colocar e cobrar muita coisa a mais do que ele poderia fazer na partida, não, porque eu entendo que o adversário é muito qualificado e o jogo seria difícil se a escalação fosse correta, com a formação tática ideal, enfim, eu entendo que é difícil, cara. Então, eu tô bem tranquilo ainda com o trabalho de Mariano Souza, assim, em relação a dar tempo, tem que dar mais tempo para o cara trabalhar, deixa o homem trabalhar, velho. Tô nessa linha ainda do deixa o homem trabalhar com muita tranquilidade. Mas eu penso que temos possibilidade de retornar à nossa base, que este jogo deixa muita ensinança, uma ensinança incômoda, mas continuamos em uma tarefa de construção. Eu sou coerente com essa expressão. Professor, eu percebi que no primeiro tempo o Sport perdeu várias bolas com os volantes, né? Ali naquele meio campo, o Bahia começou a ter um pouco mais de volume naquele espaço ali. No segundo tempo, o senhor muda a dupla de volantes e ainda no primeiro tempo o senhor coloca o Zé Roberto na vaga do Vilhena. O Sport equilibrou um pouco a partida. O senhor acha que esse ponto poderia ter ajudado o Sport a ter um primeiro tempo melhor, ou o senhor discorda do que eu estou falando? Eu sou responsável do desenho do projeto de jogo. É um plano de jogo que inicialmente não foi eficaz. Isso é responsabilidade do estratega, do treinador. Agora, troquei a Pedro por C no intento de ter um jogo em primeira metade mais direto, mas segunda metade a equipe trocou esquema, jogou com C e com Gustavo, a doble 9, mas jogou com Romarinho, a volante ofensivo, a 10. E jogou com Ítalo, Fabrício Domingues e Fabinho, em um rombo, tentando fechar o que a sua companheira señalava, poblar maior população em zona média, mas concedendo extremos. Eu acho que a equipe teve ações de boa defesa diária, mas se dilui por la última jogada. Eu valoro publicamente o esforço de minha equipe. Esforço repetido, reiterado, mas acho que eu tenho que ser muito autocrítico de comportamento defensivo, que era o que ela falava. Professor, boa noite. Eu queria perguntar a respeito do Pedro Lima, que é um atleta de apenas 17 anos, né? E apesar da pouca idade, estreou no Sport há dois jogos atrás, né? Esse foi o terceiro jogo dele como titular, e jogou com personalidade, jogou bem mais uma vez. Então eu queria que o senhor, se possível, comentasse sobre a partida desse garoto, se ele correspondeu à tua expectativa, se ele vem treinando bem, e por que da opção do Pedro Lima, e não, por exemplo, o Lucas Jamon ou o Roberto Rosales, que poderiam também ser opções. Abraço aí pro Caixa Gato, tamo junto, meu irmão. Abraço pro Lunan também. La selección de que Pedro Lima inicie el juego está relacionada con el rendimiento anterior de dos jogos, mas eu acho que o jogador estava em condições de afrontar este jogo, que foi o jogo mais importante de sua carreira, mais allá de los jogos que eu tenho por seleção brasileira. E é uma aposta de Sport, uma aposta de comissão. Eu acho que hoje eu
estuvo à altura, mas quedou muito baixo animicamente porque recebeu uma falta na última ação de jogo que não justifica resultado, porque Bahia teve argumentos para poder vencer, mas há uma falta muito clara, mas não sancionada. Mas tem uma valoração importante de jogador. Gente, sobre esse caso Pedro Lima, primeiro, concordo com o Mariano Souza, sim, foi falta, o juiz não marcou, a arbitragem errou de modo geral, mas tem outro ponto, que a gente também não pode só ficar escorado em arbitragem, não. Porque quem acompanha os jogos de Pedro Lima, nas divisões de base da Seleção Brasileira, Sub-17, na Copa do Mundo, e quem acompanha o Pedro Lima na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e hoje também no profissional, os gols que Pedro Lima sofre, que no caso que o Sport sofre, a Seleção Brasileira sofre, acontece da mesma forma praticamente. É um cruzamento da direita e ele sempre não acompanha o jogador. Tipo, o jogador chega cara a cara e pum, cabeceia sozinho. Basicamente, ele não consegue acompanhar. Normalmente, em reta final do segundo tempo. Então, se fosse o Mariano Souza, eu conversaria. Pedro Lima, você fez uma boa partida, tá com moral, teve a oportunidade, vai continuar tendo. Ninguém tá tirando mérito disso. Ele fez um bom jogo ali de modo geral, dentro das suas possibilidades. Em garoto de 17 anos, para mim, foi uma partida ok aí dele. Em comparação à média, foi melhor. Beleza, do Sport, no caso, né? Beleza. Mas, garoto, senta aqui. Tu tem que melhorar esse fundamento aqui. A marcação na bola aérea, principalmente. Toda vez chega alguém sozinho e você não consegue marcar. Tipo, o cara tá a 2, 3 passos na tua frente sempre. Então, tem que corrigir esse ponto aqui. O Mariano Souza, eu conversaria com ele, sentaria com o Mariano Souza, com o Pedro Lima e conversaria. Se eu fosse o Mariano Souza, óbvio, né? Então, tem que corrigir esse detalhe aí, esse ajuste que Pedro Lima tende a ser ainda melhor como lateral direito do Sport, possivelmente já titular aí nas próximas rodadas. Já é titular, né? Eu acho que ele não vai perder essa vaga nem tão cedo aí, mas vai ter uma alternância ali, né? Entre ele e o Lucas Jamon. Enfim, aguardar. Bom, gente, é isso. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Comenta aí o que vocês acharam. Tamo junto. Valeu.